John Wesley, que foi o iniciador do movimento que mais tarde deu origem à Igreja Metodista, que é aquela que congrega o povo chamado metodista, comentou certa vez que não apreciava ministros, certamente referindo-se a pastores e a diáconos, que não gastassem mais de 4 horas por dia em oração. 4 horas por dia. Bom, para Paulo isso não chegava, pois para ele deveriam ser 24 horas por dia. Ao escrever, orai sem cessar. Estas e outras considerações servem para realçar a importância da oração na vida pessoal do crente e na vida comunitária da Igreja de Cristo. Não é por acaso que o catecismo para uso do povo metodista, que tem orientado e servido de critério para os últimos estudos bíblicos que a Igreja Metodista tem publicado, inclui algumas páginas dedicadas à oração. E assim acontece nesta série de 4 episódios, que hoje termina, dedicada a este aspecto fundamental na vida do crente, que é a oração. Sendo uma forma do crente comunicar com Deus, a oração pode ser falada, pode ser em voz alta ou em surdina, por vezes na margem do silêncio, podendo mesmo ser pensada ou interiorizada. Pode ser feita quer numa grande catedral, quer num recanto discreto de um simples aposento. Pode ser individual ou coletiva, espontânea ou previamente escrita, e não deixando, neste caso, de ser espontânea nos momentos em que foi escrita pelo seu autor. É o caso do livro dos Salmos, que contém um conjunto de belas e inspiradas orações. E num estudo que foi apresentado no ano passado, por altura do Pentecostes, nós abordámos o tema do Espírito Santo e, entre outros, o papel que a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem na oração. O seguinte trecho da Epístola de Paulo aos Romanos explica muito bem esse papel. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo ensina-nos ou ministra-nos a palavra de Deus, ajudando-nos a responder ao Pai em oração. É como que um assistente que existe para nos guiar na oração, na resposta que damos ao Pai. Podemos dizer que, se não orarmos corretamente, o Espírito Santo corrige os erros das orações antes delas chegarem ao Pai. É como alguém que revê os textos que escrevemos antes de eles serem publicados. Não esqueçamos, porém, que não é o nosso espírito que entra em ação, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que examina os nossos corações e intercede por nós, ajudando-nos nas nossas fraquezas. E estas fraquezas passam pela dificuldade que temos ou que podemos ter em orar a Deus, porque mesmo sabendo que havemos de pedir ao Pai, não sabemos como. Graças a Deus temos alguém que nos ensina e fortalece, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito vai mais longe. Em Romanos 8,15 nós podemos ler: e o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz clamar Abba, que quer dizer meu Pai. A adoção espiritual que nos torna filhos de Deus leva-nos a exclamar ou a verbalizar Paizinho, Pai do céu, Abba. E assim sendo, com esta intimidade e proximidade com o Pai, e esta dificuldade de falar com Ele desaparece, ou deveria desaparecer, pois tudo se passa como se estivéssemos a falar com os nossos pais, pedindo, desabafando, confessando, tudo mais. Mas em relação ao que pedimos ao Pai em oração, a Bíblia ensina-nos coisas, ensina-nos mais coisas. Ora, vejamos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará melhores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Orar em nome de Jesus permite-nos afirmar que aquilo que pedimos é o mesmo que Jesus pediria por nós, estando Ele a orar. Ou seja, nós submetemos o nosso pedido à vontade soberana de Deus, porque aquilo que Jesus pede está de acordo com a vontade do Pai. Porque as obras são as mesmas, estando o Pai no Filho Jesus e o Filho no Pai, como afirma o Evangelho. E ao serem feitas essas obras,
o Pai é glorificado no Filho. Há aqui uma harmonia e uma concordância perfeitas e que são tornadas possíveis pelo facto de a nossa oração ter sido feita em nome de Jesus, em nome de Cristo. Claro que, mesmo sendo as palavras de Jesus que foram registadas nesta porção do Evangelho, que ouvimos há pouco, esse facto não impede que cada um de nós se coloque, como crente e discípulo de Jesus, no lugar daqueles homens com quem Jesus falava. Na verdade, é deste modo que devemos entender estes versículos. Quando Jesus afirma que o crente fará obras maiores do que aquelas que ele tem feito, isso pode parecer-nos surpreendente. Mas o que Jesus quer dizer é que todo aquele que o seguir, todo crente, todo cristão, irá continuar a obra que ele anda a fazer, ou andava a fazer naquele tempo. Por que então obras maiores do que estas? Donald A. Carson, no seu novo comentário bíblico, explica que esta expressão só pode ser entendida à luz do período que se seguiu à ressurreição de Jesus, quando o Evangelho começou a ser proclamado. E vistas as coisas sobre essa luz, estas obras maiores só poderiam vir a ser feitas porque Jesus iria partir em breve para junto do Pai. Esta profecia de Jesus viu o seu cumprimento na disseminação do cristianismo pelo mundo, pelas nações, até aos confins da terra, até aos dias de hoje. O crescimento da Igreja de Cristo é a tradução dessas obras maiores de que Jesus fala. E a ligação íntima entre a promessa de Jesus para que o cumprimento desta promessa vá até às suas últimas consequências está no facto de o Pai ser glorificado no Filho, se em tudo o que pedirmos o fizermos em nome de Cristo. O mesmo João, mas agora na sua primeira epístola, revisita esta ideia dizendo: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Quando o apóstolo se refere a ele que nos ouve, ou nele em quem temos confiança, refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois no versículo anterior ele diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus, é Jesus. Voltando então ao discurso de despedida de Jesus, mas agora no capítulo 16, Jesus volta ao assunto da oração em seu nome. E diz assim João 16, 23 a 24: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou, numa outra tradução, este último versículo diz: peçam que hão de receber, e assim a vossa alegria será completa. O facto de Jesus iniciar aquela frase com na verdade, vos digo, indica quão importante é que as petições dirigidas a Deus sejam feitas em nome de Cristo. Jesus quis explicar aos discípulos que a oração iria adquirir uma importância vital após a sua partida para junto do Pai, sendo vista como um meio de assegurar que a alegria deles seria completa. E tal sugere, até aquele momento, que os discípulos ainda não se tinham dirigido a Deus nas suas orações em nome de Jesus, mas que iriam aprender a fazê-lo após a sua ressurreição. De facto, se lermos com atenção o Novo Testamento, nós podemos concluir com alguma naturalidade que só a partir do livro de Atos é que tudo foi feito e escrito em nome de Jesus, em nome do Cristo ressuscitado. Os próprios Atos dos Apóstolos foram realizados com o poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Praticamente em todas as epístolas, principalmente nas epístolas paulinas, podemos ler nos primeiros versículos algo como graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto acontece em muitas dessas epístolas. A epístola de Paulo aos Romanos termina assim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. E a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios termina desta forma: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Porque não haveremos, pois, de orar em nome de Cristo, sabendo que a nossa alegria será completa e que o Pai será glorificado. Mesmo não recebendo uma resposta à oração
do modo que não gostaríamos ou quando desejaríamos, só por saber que a oração é ouvida e atendida e o Pai glorificado, não faltam motivos para que a nossa alegria seja uma realidade. Cristo é o centro de tudo. Na vida do cristão, na vida da Igreja. Tudo gira à sua volta, tudo gira em seu redor. Sendo Jesus Cristo o centro do nosso ser, também as nossas orações deverão ser feitas em seu nome, para que a nossa alegria seja completa, para a honra e glória do Pai. Assim seja.